Imagine por um momento que você está frente a frente com uma mulher que mexe com algo profundo dentro de você. Os olhos dela encontram os seus, e há algo ali, uma energia que você não consegue explicar, mas que faz seu peito apertar. E então, você se pergunta, será que ela sente o mesmo? Será que por trás daquele sorriso contido, por trás daquele jeito de desviar o olhar, há algo mais, algo que ela não diz, mas que grita em cada gesto? Meu amigo, a verdade é que as mulheres, mesmo as mais reservadas, mesmo as mais difíceis de ler, sempre deixam pistas, sinais sutis, quase invisíveis, que revelam quando elas estão enlouquecidas por um homem, quando a presença dele as tira do equilíbrio de um jeito que nem elas mesmas entendem. E hoje, vou te mostrar 5 desses sinais secretos, 5 marcas que, se você souber enxergar, vão te dar a certeza de que ela está tomada por você. Mas cuidado, porque o que vou revelar aqui não é para os fracos de coração. É para o homem que tem coragem de olhar além do óbvio, que tem paciência para decifrar o que está escondido. Agora pare e reflita sobre algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca soube nomear. Quantas vezes você percebeu um olhar mais demorado, um toque que parecia casual, mas que deixou um calor na sua pele? Quantas vezes você notou que ela ria de algo que nem era tão engraçado, só para manter a conversa viva? Esses detalhes, esses fragmentos de comportamento, não são coincidência. São a linguagem silenciosa do desejo, da atração que ela não consegue esconder, mesmo que tente. E o problema é que a maioria dos homens ignora isso. Eles estão tão ocupados tentando impressionar, tentando forçar uma resposta, que não veem o que está bem na frente deles. Não veem que ela já está mostrando, de um jeito que só um homem atento percebe, que ele ocupa um espaço na mente dela. E isso, meu caro, é um poder que você não pode desperdiçar. É a chance de entender o que ela sente sem que ela precise dizer uma palavra. Mas antes de te guiar por esses 5 sinais, antes de te ensinar a ler a alma dela através dos menores gestos, eu preciso que você entenda algo essencial. Isso não é sobre manipular, não é sobre tirar vantagem. Isso é sobre compreender, sobre honrar a conexão que pode estar nascendo entre vocês. Porque quando uma mulher está enlouquecida por você, quando ela dá esses sinais, ela está se expondo de um jeito que a deixa vulnerável. E um homem de verdade não abusa disso. Ele protege, ele valoriza, ele responde com a mesma autenticidade que ela oferece. Então, se você não está pronto para carregar essa responsabilidade, para ser alguém que retribui com respeito, pare por aqui. Mas se você quer ser o homem que não só percebe esses sinais, mas sabe o que fazer com eles, então ouça com atenção, porque o pior ainda está por vir. E se você não estiver preparado, pode perder a chance de algo que poucos homens vivem. Veja bem, o que estou prestes a te contar não é algo que você encontra em qualquer lugar. Não é o tipo de coisa que se aprende em conversas superficiais ou em conselhos baratos. É sabedoria forjada na observação, no tempo, na experiência de quem já viu o coração humano se abrir e se fechar. Esses 5 sinais são como chamas pequenas em uma floresta escura, luzes que só aparecem para quem sabe onde procurar. E quando você começa a enxergá-los, quando você começa a notar como ela age de um jeito que trai o que sente, algo muda dentro de você também. Você ganha uma confiança que não vem de arrogância, mas de certeza. Certeza de que você tem algo que a mexe, que a tira do lugar, que a faz pensar em você mesmo quando não está por perto. E isso, meu amigo, é mais poderoso do que qualquer palavra que você possa dizer. Mas tem algo que quase ninguém percebe. Algo que separa os homens que entendem essas pistas dos que ficam perdidos no escuro. Não basta só notar os sinais. Você precisa saber o que eles significam. Precisa saber como responder sem parecer ansioso, sem parecer que está correndo atrás. Porque se você errar nesse ponto, se você mostrar desespero ou insegurança, todo o impacto se perde. Então, preste atenção, porque o que vem agora é o primeiro passo para decifrar o coração dela, para ver o que está escondido bem diante dos seus olhos. Mas tem algo que quase ninguém percebe, algo que vai te mostrar como começar a decifrar o que ela sente sem que ela precise abrir a boca. O primeiro sinal secreto de que uma mulher está enlouquecida por você não está nas grandes declarações, não está nas palavras que ela diz,
Está no que ela faz sem nem pensar, em um gesto tão sutil que passa despercebido para a maioria dos homens. Estou falando da forma como ela te olha, mas não de um jeito qualquer. É um olhar que dura 1 segundo a mais do que o normal. Um olhar que parece te estudar, te medir, como se estivesse tentando enxergar algo que vai além da sua aparência. Você já notou isso? Aqueles momentos em que os olhos dela encontram os seus, e por um instante, o mundo para. Não é só curiosidade, não é só atenção. É algo mais profundo, algo que carrega uma pergunta não dita. Quem é esse homem que mexe comigo? Quero que você volte a um momento da sua vida. Talvez algo que aconteceu sem que você desse importância na hora. Você está conversando com ela, talvez em um grupo de amigos, talvez em um encontro casual. A conversa flui, mas de repente você percebe que ela te encara de um jeito diferente. Não é um olhar de desafio, não é um olhar de indiferença. É um olhar que parece te atravessar, que parece buscar algo dentro de você. E então, quando você retribui, ela desvia, quase como se tivesse sido pega em flagrante. Mas nesse breve instante, algo foi dito sem palavras. Esse é o primeiro sinal, meu amigo. O sinal de que você ocupou um espaço na mente dela, de que ela está tentando entender por que sente algo que não consegue controlar. E a maioria dos homens ignora isso, acha que é só imaginação. Mas um homem atento sabe que esse olhar é o começo de tudo. Agora, compare isso com o que acontece com um homem comum, alguém que não entende o peso desse gesto. Ele percebe o olhar, mas não sabe o que fazer com ele. Pior, ele se sente desconfortável, desvia os olhos primeiro, ou tenta forçar uma conversa para quebrar o silêncio. E com isso, ele perde a chance de mostrar que é diferente, que não se intimida, que tem a força de sustentar esse momento de tensão. Um homem estoico, por outro lado, não foge. Ele retribui o olhar com calma, com confiança, sem pressa de falar algo só para preencher o vazio. Ele sabe que esse silêncio, esse jogo de olhares, é uma dança, e que quem lidera é quem não tem medo de ficar quieto. E quando você faz isso, quando você mostra que não se abala, algo muda. Ela sente que está diante de alguém que não é como os outros, alguém que entende o que está acontecendo sem precisar de explicações. Pense em uma cena que talvez você já tenha vivido, ou que pode viver amanhã. Vocês estão em um lugar qualquer, talvez tomando um café, talvez caminhando lado a lado, e de repente ela te olha de um jeito que te pega de surpresa. Não é um olhar rápido, não é casual, é um olhar que parece carregar um peso, que parece dizer algo que ela não tem coragem de falar. E nesse momento, você tem duas escolhas. Pode ignorar, fingir que não viu, ou pode encará-la de volta, com a serenidade de quem sabe o que está em jogo. E se você escolher a segunda opção, se você sustentar esse olhar por apenas mais 1 segundo, você vai ver o primeiro sinal se confirmar. Talvez ela sorria de leve, talvez ela baixe os olhos com um rubor no rosto, mas de qualquer forma, você saberá que marcou um ponto, que plantou algo na mente dela que ela não vai esquecer tão fácil. Mas existe um detalhe que poucos têm coragem de encarar, algo que pode transformar esse simples olhar em um passo ainda maior. Não é só sobre perceber o sinal, mas sobre entender o que ele revela sobre o que ela sente. Porque esse olhar é só a ponta de algo muito mais profundo, algo que vai te mostrar que ela está mais envolvida do que você imagina. E o que vem agora, meu caro, é ainda mais revelador. Um segundo sinal que vai te dar certeza de que você está no caminho certo. E o que vem agora é ainda mais revelador. Um segundo sinal que vai te dar certeza de que você está no caminho certo. De que ela está sentindo algo que não consegue esconder. O primeiro sinal foi o olhar, aquela conexão silenciosa que te atravessa, que mostra que você ocupa um espaço na mente dela. Mas o segundo sinal é mais físico, mais instintivo, algo que ela faz sem nem perceber, mas que fala alto para quem sabe ouvir. Estou falando da forma como ela se aproxima de você, da maneira como o corpo dela parece buscar o seu, mesmo que de um jeito sutil. Não é sobre grandes gestos, não é sobre ela se jogar nos seus braços, é sobre aqueles pequenos movimentos, quase imperceptíveis, que mostram que ela quer estar mais perto, que a presença de você a puxa como um ímã. Quero que você pense em um momento que talvez já tenha cruzado seu caminho. Vocês estão conversando, talvez sentados em um sofá, talvez em pé em um lugar qualquer, e de repente, você nota que ela ajusta a postura,
que ela se inclina um pouco mais na sua direção, como se quisesse ouvir melhor o que você diz. Ou talvez, enquanto caminham, ela diminui o espaço entre vocês, roçando o braço no seu de um jeito que parece casual, mas que não é. Esses movimentos não são acidente, meu amigo. São o corpo dela falando o que a mente talvez ainda tente negar. É o segundo sinal secreto, o sinal de que ela está enlouquecida por você, de que algo dentro dela a empurra para perto, mesmo que ela lute contra isso. E a maioria dos homens não vê isso, não sente o peso desses detalhes, porque está distraída com palavras, ou com o que acha que deveria acontecer. Agora, veja o contraste entre o que um homem comum faz e o que um homem de verdade entende. O homem comum percebe essa aproximação e logo interpreta errado. Ele acha que é um convite aberto, que pode avançar sem pensar, que pode forçar algo que ainda não está pronto. E com isso, ele quebra a magia, assusta, afasta. Ele não entende que essa aproximação é um teste, uma forma de ela medir se você é seguro, se você é alguém que respeita o ritmo dela. Um homem estoico, por outro lado, sente o movimento, mas não reage com pressa. Ele mantém a calma, deixa que ela se aproxime no tempo dela, sem forçar, sem mostrar ansiedade. Ele sabe que a verdadeira força está em ser um porto seguro, não um caçador faminto. E quando você age assim, quando você deixa o espaço para ela vir até você, o impacto é ainda maior. Ela sente que pode confiar, que pode se abrir sem medo. Imagine uma cena que pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Vocês estão em um ambiente tranquilo, talvez depois de uma conversa longa, e ela está sentada ao seu lado. De repente você percebe que ela mudou de posição, que agora está mais perto, que o joelho dela quase toca o seu, ou que a mão dela descansa a poucos centímetros da sua, e enquanto ela fala, o corpo dela se vira mais para você, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Esse é o segundo sinal se manifestando, um sinal de que a atração dela não é só mental, mas física, instintiva. E nesse momento, você tem o poder de responder de um jeito que solidifica essa conexão, não com palavras, não com gestos exagerados, mas com presença. Fique ali, firme, atento, mostrando que você nota, mas que não vai cruzar a linha antes da hora. E você vai ver nos olhos dela, no jeito que ela continua perto, que você acertou. Mas tem algo que poucos percebem, algo que pode transformar essa aproximação em um passo ainda mais profundo. Não é só sobre o corpo dela se mover na sua direção, mas sobre o que isso revela sobre o coração dela. Porque esse movimento é só a superfície de algo muito maior, algo que vai te mostrar que ela está mais envolvida do que você poderia imaginar. E o que vem agora, meu caro, é um terceiro sinal que vai te deixar sem dúvidas de que você mexeu com algo dentro dela. E o que vem agora é um terceiro sinal que vai te deixar sem dúvidas de que você mexeu com algo dentro dela, algo que ela não consegue mais ignorar. Já falamos do olhar que te atravessa, da aproximação física que revela o desejo instintivo dela. Mas este terceiro sinal é mais emocional, mais revelador do que ela sente no fundo da alma. Estou falando da forma como ela reage às suas palavras, da maneira como ela ri, como ela se ilumina quando você fala algo, mesmo que seja algo simples, algo que não teria graça para mais ninguém. Você já percebeu isso? Aqueles momentos em que ela solta uma risada que parece exagerada para o que você disse, ou quando os olhos dela brilham como se você tivesse acabado de contar a história mais fascinante do mundo. Esse é o terceiro sinal secreto, meu amigo. O sinal de que ela está enlouquecida por você, de que sua presença a afeta de um jeito que vai além da lógica. Quero que você volte a um instante que talvez tenha passado despercebido. Vocês estão conversando, talvez sobre algo banal, como o dia de trabalho ou uma lembrança qualquer. Você faz um comentário, algo que nem é tão engraçado, algo que não faria ninguém rir em outra situação. Mas ela ri, e não é um riso forçado, não é um riso de educação. É um riso que vem de dentro, que parece escapar antes que ela possa controlar. Ou talvez ela não ria, mas sorria de um jeito que muda o rosto dela. Um sorriso que parece dizer que estar ali, ouvindo você, é o melhor momento do dia dela. Esse é o terceiro sinal se manifestando. Um sinal de que ela está emocionalmente conectada, de que você tem o poder de mexer com o humor dela, com o estado dela, só por ser quem você é. E a maioria dos homens não nota isso. Acha que é só gentileza,
Mas um homem atento sabe que esse brilho nos olhos dela é um espelho do que ela sente por dentro. Agora, veja a diferença entre o que um homem comum faz e o que um homem de verdade entende. O homem comum percebe essa reação, mas logo acha que é um passe livre para falar mais, para tentar ser engraçado o tempo todo, para buscar mais risadas como se fosse um palhaço. E com isso, ele perde o mistério, perde a profundidade, transforma algo especial em algo banal. Um homem estoico, por outro lado, sente o impacto da reação dela e não força mais do que o momento pede. Ele sabe que esse riso, esse brilho, é um presente, não um troféu a ser conquistado de novo e de novo. Ele continua sendo ele mesmo, sem mudar para agradar, sem tentar transformar cada frase em um espetáculo. E quando você age assim, quando você mantém sua autenticidade, ela sente algo ainda mais forte. Sente que você não está ali para impressionar, mas para conectar, para compartilhar algo real. Imagine uma cena que pode estar mais perto do que você pensa. Vocês estão juntos, talvez em um jantar, talvez em um passeio casual. Você conta algo sobre o seu dia, algo simples, como um desafio que enfrentou ou uma pequena vitória. E enquanto você fala, você nota que ela está completamente absorvida, que os olhos dela não desviam, que ela sorri ou ri em momentos que nem você esperava. E então, quando você termina, ela faz um comentário, algo que mostra que ela não só ouviu, mas sentiu o que você disse. Esse é o terceiro sinal em ação, um sinal de que ela está emocionalmente investida, de que você tem o poder de tocar algo dentro dela com as menores coisas. E nesse momento, você pode responder de um jeito que aprofunda essa conexão, não com piadas, não com exageros, mas com um olhar de volta, com uma pausa que diz que você também valoriza esse instante. E você vai ver que ela não esquece esse momento, que ele fica na mente dela como algo único. Mas existe um detalhe que poucos têm coragem de encarar, algo que pode transformar essa reação emocional em um passo ainda maior. Não é só sobre o riso ou o brilho nos olhos dela, mas sobre o que isso revela sobre a necessidade dela de estar perto de você. Porque esse sinal é só a porta para algo ainda mais profundo. Algo que vai te mostrar que ela está mais presa a você do que você poderia imaginar. E o que vem agora, meu caro, é um quarto sinal que vai te dar certeza de que você marcou a vida dela de um jeito que poucos conseguem. E o que vem agora é um quarto sinal que vai te dar certeza de que você marcou a vida dela de um jeito que poucos conseguem. Mas também um quinto que sela tudo isso com uma verdade inegável. Já falamos do olhar que te atravessa, da aproximação física que revela desejo, da reação emocional que mostra conexão. O quarto sinal secreto é mais sutil, mas igualmente poderoso. É a forma como ela menciona você quando não está por perto. Você não vê isso diretamente, mas ouve de outros, ou percebe em mensagens, que ela fala de você com um tom diferente, com um cuidado que não usa para mais ninguém. Talvez um amigo comente que ela perguntou sobre você, ou que ela trouxe seu nome à tona sem motivo aparente. Esse é o quarto sinal, meu amigo. O sinal de que você está na mente dela mesmo na sua ausência, de que ela não consegue evitar pensar em você. E o quinto, o mais profundo, é quando ela busca sua presença de forma direta, quando ela te procura, seja com uma mensagem, um convite ou um simples pretexto para estar perto. Isso não é casual, é a prova final de que ela está enlouquecida por você, de que você se tornou uma necessidade na vida dela. Quero que você reflita sobre tudo que vimos até aqui. O olhar que dura um segundo a mais, a aproximação que o corpo dela não consegue evitar, o riso que vem do coração, as menções que mostram que você vive na cabeça dela e, finalmente, a busca ativa pela sua companhia. Esses 5 sinais secretos não são truques, não são ilusões. São a linguagem do coração de uma mulher quando ela está tomada por algo que não pode controlar. E a maioria dos homens nunca percebe isso. Nunca entende o peso do que está diante deles, porque estão ocupados demais correndo atrás, mendigando atenção. Mas você, se ouviu até aqui, sabe que não precisa correr. Sabe que a verdadeira força está em ser alguém que ela quer por perto, não alguém que implora para ser notado. E isso, meu caro, é o que separa um homem de verdade de todos os outros. Mas ouça esta lição final, porque ela é o que vai te manter no caminho da honra. Perceber esses sinais não é um jogo, não é uma conquista para inflar seu ego. É uma responsabilidade.
Quando uma mulher está enlouquecida por você, quando ela mostra essas pistas, ela está se abrindo, se expondo de um jeito que a deixa frágil. E um homem de valor não abusa disso, não brinca com o que ela sente. Ele retribui com respeito, com autenticidade, com a mesma intensidade que ela oferece. Então, se você vê esses sinais, se você tem certeza de que mexeu com algo dentro dela, seja digno dessa conexão. Não prometa o que não pode cumprir, não iluda, não fuja. Seja o porto seguro que ela busca, mesmo que isso signifique apenas estar ali, presente, sem forçar nada além do que o momento pede. Guarde isso como uma chama que nunca se apaga no seu peito. Esses 5 sinais são um mapa, um guia para entender o que ela sente, mas também um lembrete de quem você deve ser. Seja o homem que enxerga além do óbvio, que valoriza o que é dado, que responde com honra, porque no fim, não é sobre quantas mulheres você atrai, não é sobre quantos corações você toca, é sobre o impacto que você deixa, sobre ser lembrado como alguém que trouxe algo verdadeiro, algo que fez diferença. E quando você vive assim, meu amigo, não é só ela que vai te procurar, é a própria vida que vai te recompensar com a paz de saber que você foi um homem de palavra, um homem de alma.